Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que tenhamos um dia abençoado com a paz e o amor do nosso Mestre Jesus. Mais um Evangelho do Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. O capítulo de hoje é o 8, Obreiros Atentos. O que seria obreiros? Operários, trabalhadores. Então ele vai nos clamar, nos alertar como sermos, como é o obreiro, o trabalhador, o operário atento para nós aqui no nosso dia a dia. E o trecho tirado do Novo Testamento começa assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas ele é fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Essa passagem está na carta Tiago, capítulo 1, versículo 25. Ele começa nos falando assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, quer dizer, que realmente participa, compartilha com Jesus, antes de tudo, ele compreende as obrigações que lhe estão afetas, quer dizer, que lhe são incumbidas, né? Que ele tem por onde caminhar. E ele rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá o que houver semeado. Quando nós temos essa consciência do que o Evangelho de Jesus nos prega, do que o Evangelho de Jesus vem nos alertar, nós vamos então o quê? Caminhar mais tranquilo, sabendo que antes de eu fazer uma coisa errada, eu vou pensar 10 vezes. Se eu tenho essa consciência, eu tenho a consciência que o que eu plantar, eu vou colher. É a lei da semeadura. Eu não sou obrigado a plantar. Mas a partir do momento que eu planto, que eu semeio, eu vou ter que fazer a colheita. Eu não sou obrigado a plantar laranja, plantar nada. Mas se eu plantei, automaticamente eu vou colher. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos traz essa consciência, né? Ele nos alerta para isso, nos dá esse esclarecimento. E diz assim, que respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, ele persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Então, quando eu entendo a mensagem que Jesus veio nos trazer, o que ele nos deixou, quando de alguma maneira eu tento colocar em prática e vivenciar isso, eu vou ter mais lucidez para saber que nada é por acaso, que nós estamos, né, que cada um está no lugar que tem que estar, na cidade que tem que estar, na família que tem que estar, tudo está certo, caminhando dentro do propósito, né, de que Deus espera de nós através do Evangelho que Jesus nos deixou. Trouxe aí 1000 esclarecimentos, trouxe a vivência, as atitudes de Jesus. Mas será que eu quero vivenciar isso? Eu estou aberto a isso? Eu estou tentando? A gente fala tentar porque a gente erra a todo momento. Nós não somos perfeitos. Eu também estou aqui, mas a gente sempre comenta que o ouvido mais próximo para quem está falando. Então, de alguma maneira, eu tenho isso e tento fazer alguma coisa, eu tento ser uma pessoa melhor, não errar tanto de acordo com o que Jesus nos deixou, os seus valores morais, os seus princípios morais. Então, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, que ele seja o estadista ou o varredor, quer dizer, que seja a pessoa mais alta, no poder mais alto, esteja no alto, ou aquela pessoa mais simples, ele está integrado com o dever que lhe cabe. Porque Deus não tem privilégio para nenhum, nem com o pobre, nem com o rico, com ninguém. Então, na posição de agir e de servir,
todo mundo tem a sua responsabilidade, tem o seu dever, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Então, que nem eu falo, tá tudo certo. A gente não precisa, a gente não é do ar para respirar, não tá ali tudo numa comunhão certinha na nosso dia a dia. É a mesma coisa, as nossas obrigações, os nossos deveres como cristão, como trabalhador, como operário do Evangelho de Jesus. E isso não é para quem está dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, é para todo mundo, é para todos. Nós somos chamados a todo momento. Só que uns querem escutar e irem, né, buscar essa transformação, essa ajuda, outros estão no comodismo, não querem sair da onde estão. Então aí é o livre-arbítrio de cada um. Tá? Aí cada um vai responder pelo que faz, é o livre-arbítrio. Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que Ele nos dá esse livre-arbítrio. Eu faço minhas escolhas, só que daquela escolha que eu fizer, eu tenho que fazer bem consciente, porque eu vou ser responsável pelas consequências daquilo. Nos traz bem esse despertar. Então, se ele se dirige, ele está colocando aqui, quer dizer, se você dirige, você comanda, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se você está dirigindo alguma coisa, você é um chefe, um patrão, né, comanda outras pessoas, você não precisa esperar que o outro vai te lembrar qual que é o seu trabalho. Você tem que ter consciência do que você tem que fazer, qual que é a sua obrigação, qual que é o seu feito ali, o que você tem que fazer. Se você obedece, ele coloca, você está como subalterno, não reclame instruções reiteradas, quer dizer, aquelas instruções frequentes, constantes, quanto às atribuições que lhe são deferidas na posição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Então, o patrão te manda você fazer alguma coisa, você sabe que a sua obrigação é aquela ali. Precisa dele ficar todo dia falando, te lembrando o que você tem que fazer? Você tem que ter a consciência do que você tem que fazer, a responsabilidade. Não precisa do outro ficar te lembrando e falando todo dia. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar. Precisa de alguém falar, vai lá adubar a sua horta, vai lá tirar o lixo, vai colocar o lixo no local que tem que ser colocado, vai fazer alguma coisa. Precisa de uma pessoa te mandar fazer, se você já sabe qual que é a sua obrigação. Então isso a gente coloca no nosso dia a dia, como discípulos, né, como cristãos. Se eu já sei o que Jesus pregou, eu tenho a consciência, precisa do outro vir estar me lembrando? Muitas vezes precisa, sim, em algum sentido que a gente acaba não tendo conhecimento, mas a partir do momento que eu sei, que eu conheço o Evangelho de Jesus, eu sei o que ele deixou como rota, como aquilo a seguir, né? O que eu vou tentar fazer? De alguma maneira, tentar viver aquilo, colocar em prática. Posso não conseguir, podemos não conseguir, mas eu me esforço para tentar me melhorar, para tentar colocar em prática. Jesus pregou tanta coisa, seu evangelho está aí, de amor ao próximo, de solidariedade, da gente ser mais fraternos, de nós termos mais amor, menos ódio no coração, de sermos pessoas mais humildes. Nós temos isso dentro de nós, ou de alguma maneira tentamos vivenciar isso? São questionamentos para a gente de repente parar e reavaliar a nossa trajetória, que o nosso dia a dia, fazer aquela reavaliação no final do dia. Como foi meu dia? Como é que está sendo a minha vida aqui? Eu estou passando em branco, que quando eu partir, ninguém vai sentir minha falta? As pessoas não vão nem lembrar, ou então vai falar, nossa, que lá já foi tarde. Ou eu vou ser uma pessoa que, quando eu partir, as pessoas vão sentir falta e vão falar bem, que aprendeu de alguma maneira, que sentiu, né, a minha partida. Isso aí são questionamentos. Fortalecendo assim a sua própria liberdade de aprender, de aprimorar-se e de ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere,
faz-se bem-aventurado em todas as suas ações. Então ele bate na tecla. Você tem a liberdade para fazer tudo, para se melhorar, para tentar ajudar o próximo, seguindo aí o que Jesus nos deixou. Mas que você tenha na sua ação, seu dia a dia, essa consciência, que você possa produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum, que você faça a diferença em algum momento para o mundo, para quem está do seu lado. Faça alguma coisa, trabalhe, faça alguma coisa pelo próximo. E ele encerra dizendo assim: semelhante seguidor do evangelho, de aprendiz do mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. O chamamento está aí. Estamos nos colocando, estamos tentando ser esses obreiros atentos, que estamos tentando nos melhorar e de alguma maneira nos policiar para que sejamos melhores, errar menos, para nos tornarmos espíritos melhores, mais evoluídos. O chamamento está aí. Feliz daquele que quer aprender, feliz daquele que quer se modificar, que quer evoluir, que quer ser feliz. Então tá aí o chamamento que o nosso Mestre Jesus, nessa passagem, do Tiago, ele nos deixou. A gente fecha agora com uma reflexão do livro Pai Nosso, do Chico Xavier, que diz assim: podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. Então aqui é o chamamento para nós obreiros atentos, trabalhadores atentos. Quando estivermos no sofrimento, o que nós precisamos? A paciência. Na perturbação, a serenidade. Diante da maldade, é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras, sejamos a luz. No trabalho, é o devotamento ao dever. Na amargura, é a esperança. No erro, é a corrigenda. Na queda, é o reerguimento. Na luta, é o valor moral. Na tentação, é a resistência. Junto à discórdia, é a harmonia. À frente do ódio, é o amor. No ruído da maledicência, o silêncio. Na ofensa, é o perdão completo. Na vida comum, é a bondade em favor de todos. E aí no finalzinho tem uma mensagenzinha que diz assim: quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Paz e luz a todos. Que possamos todos estar sempre envoltos nessa vontade, nesse sentimento bom de emanarmos, de mandarmos vibrações a todos nossos irmãos encarnados e desencarnados, vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, por um caso difícil que cada um de nós possa conhecer, por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.